Olá pessoal, eu sou o professor Ivan da Silva Araújo, sou professor de Educação Especial e Arte, na matéria de artes. E o meu plano de aula é sobre atendimento especializado, como tema, na Educação Especial, conteúdo de sexto ano, tá? Para falar um pouco sobre, como objetivo, a leitura e a comunicação, usando a persuasão na Educação Especial, com o uso de contação de histórias, de objetos, de brinquedos e o uso também do teatro de bonecos. Então vamos ter aqui a leitura e o reconhecimento da escrita, a verbalização da palavra com o aluno especial, a identificação do recurso de persuasão dentro das histórias, contação de história, com objetos, leitura de imagens e de objetos, com pintura, a escrita, o desenho da letra, tá? Leitura e identificação e a fala, a fixação também da fala, da fonética, tá bom? Estarei usando como encaminhamento metodológico estimular a fonética e a escrita com reconhecimento de frases e palavras, estimuladas através do uso de objetos artísticos, contação de história, bem como brinquedos do cotidiano e o teatro de bonecos. O uso do desenho de cartoon, trabalhando os gêneros verbais e não verbais, com ênfase na persuasão na linguagem da língua portuguesa. Estarei usando a primeira aula falando sobre contação de histórias com objetos, e aí essa aula que eu vou ensinar hoje para gravar, ela vai falar sobre a contação de histórias com o teatro de bonecos, com marionetes, E teria a terceira aula após essa, que seria uma aula para trabalhar com desenho, com imagem, com pintura, Com a cor, com os riscos, com a letra em si, para trabalhar a linguagem verbal e não verbal com o trabalho da persuasão, tá bom? Então eu vou começar falando, falando sobre a aula de hoje, ok? Bom, meus alunos, a aula passada, nós temos que lembrar um pouco da aula passada. Na nossa aula passada, nós falamos sobre o teatro de bonecos. Lembram? Eu contei a história do João, João e o pé do feijão. Eu usei boneco de luva. Vocês desenharam, vocês pintaram o João, vocês escreveram a palavra João e o pé de feijão e toda a sua história, João? Ai, é verdade. Nós contei toda a história para vocês, professor? É verdade. O João, por exemplo, ele adora comer feijão, E aí nós criamos outra história. João que come feijão. Lembram? Então, o João tá aqui, Comeu bastante feijão. Deixa eu ver aqui. Ele tá barrigudinho. Eu expliquei para vocês, deixei vocês tocar no João, fazer cafuné nele, para ter mais um contato, Então, não precisa ter medo, é a mão do professor, que faz o movimento, a fala do professor, ok? Aí, na mesma aula que foi na semana passada, nós fizemos a contação de história do Super Mario Brother, lembra? Lembra que vocês adoram o Mario Brother? E a boneca bebê, lembra? A história da boneca bebê, que a boneca bebê estava teimando com o Mario que ela era mais inteligente que ele. Ela sabia todo o alfabeto, ela sabia reconhecer as palavras, e o Mario não. Lembram? Então eles começaram a conversar e a comunicação deles ali discutir para ver quem era mais inteligente que o outro, Sabendo que cada um tem o seu conhecimento e a sua inteligência. Porém, na nossa historinha da semana passada, foi com a boneca e com o Mario. Vou deixar eles aqui, tá? Deixa eles aqui. Porque hoje nós vamos falar a história da cigarra, da cigarra e da formiga. Então, na aula passada, eu dei o desenho do João e o pé de feijão, E a gente pintou, a gente escreveu João e o pé de feijão, montou a história, em histórias e quadrinhos e o cartoon todo, E as palavras, João e o pé de feijão, e a história depois João que gosta de comer feijão. Agora,
nós vamos trabalhar hoje a história A Cigarra e a Formiga, tá bom? Só que esse desenho é para a próxima aula, certo? E aí eu vou começar a contar a história para vocês, para nós ver onde que está a persuasão, tá bom? O uso da persuasão na fala, tá? Na discussão da cigarra e da formiga, ok? Então olha só, aqui eu tenho a Dona Formiga, ó. Ela anda, ela se movimenta, ó, certo? Assim como a gente tem que se movimentar, tem que movimentar a mão para escrever, para desenhar, né? Ou se não é a mão, a gente movimenta outra parte do corpo para desenhar. Eu também desenho com o meu cotovelo. Lembra que na outra aula eu fiz, vocês escreveram com o cotovelo? Para a gente saber como que é? Então, a história da cigarra e a formiga, ela foi contada há muitos anos atrás por Esopo. Aí tem a fábula de Esopo. E Esopo é um autor de várias fábulas. Ele contava as fábulas dele lá na Grécia Antiga, há muitos anos atrás. Esopo ia na praça, chegava na praça da Grécia e começava a contar as fábulas. Tem várias fábulas que Esopo contava, né? Então eu tenho aqui também a Dona Cigarra, aquela falante cantora, ó, com a sua violinha. Olha aqui, eu vou mostrar cada um, depois eu passo perto para vocês poderem mexer, ó, olha só. E sabe o que é legal do Bonecos de Marionete? É que nós, seres humanos, a gente pensa, né, e o cérebro manda mexer a mão, mexer a perna, quando a gente tem essa conexão. Quando não tem, a gente tem essa dificuldade de movimentar o corpo. A cigarra, os marionetes também, ó. Ela movimenta por quê? Porque tem os fios aqui, ó, tá? Agora, se eu embolar esse fio, ela não pode se movimentar. Às vezes acontece assim com a gente, né? Mas isso é para outra aula. Vamos continuar aqui, então, a fábula da cigarra e da formiga. A formiga passava todo o tempo trabalhando. Ela trabalhava, ela colhia as folhas, ela pegava todos os seus alimentos e levava lá para o formigueiro, ela e toda sua colônia. Aí, a cigarra, quando chegava a primavera, ela saía do seu casulo e saía cantar. A formiga observava que a cigarra não estava trabalhando. Para a formiga, a cigarra não trabalhava. Até que um dia, a formiga passou perto da cigarra e falou: escute, você não trabalha? A cigarra falou: ora, dona formiga, claro que eu trabalho. Eu canto para lá e para cá, canto para alegrar o ambiente, canto para alegrar a senhora no seu trabalho. Ela falou: isso não é trabalho, isso não é trabalho. Cuidado, dona formiga, muito cuidado. Dona cigarra, um dia a senhora pode sofrer por não ter o que comer. E a cigarra continuou cantando, passou a primavera inteira cantando. Quando chegou o outono, a formiga foi trabalhar, foi juntar todas as suas folhinhas, né, para poder comer no inverno. E quando chegou o inverno, a cigarra, coitada, não aguentava cantar mais, de tanto frio. A cigarra sofreu tanto frio e foi lá e bateu na porta da formiga. Dona Formiga, Dona Formiga, por favor, me dê um cantinho para ficar. Mas a formiga não quis saber da cigarra. Pegou e falou: ora, a senhora, o que a senhora fazia? A senhora cantava? Daí ela falou: eu cantava noite e dia. Ela falou: cantava é? Pois agora dance. Coitada da cigarra, ficou tremendo de frio e ficou lá encolhida. A formiga foi direto pro formigueiro quentinho. Só que a sorte da cigarra é que uma abelha passou por ali e se comoveu com ela. E foi lá convencer ela para vir ficar embaixo da árvore das folhas para se esquentar. E a abelha levou a cigarra e salvou a cigarra. Só que o poder de persuasão, agora falando na nossa palavra, dessa história, o poder de persuasão da cigarra não foi suficiente para convencer a formiga.
É por isso que a gente tem que saber usar a persuasão. Então, o que é a persuasão? Persuasão é quando a gente fala com alguém, se comunica com alguém, né, no qual a gente tenta convencer a outra pessoa. Quando vocês, alunos, tentam me convencer que estão certo, que o que vocês fizeram estava certo. E eu também tenho que convencer vocês que o que eu estou fazendo está certo. Entenderam? Então, é isso que nós vamos trabalhar agora, continuando na outra aula, tá? Com o desenho, com a pintura e também com os bonecos. Vocês vão trabalhar boneco com boneco. Se fosse o Mário, a cigarra, e a Bebê, a formiga. Seria a conversa dos dois ali para convencer, para persuadir um ou outro, para convencer a sua opinião, tá bom? Então nós vamos treinar na próxima aula para que tudo dê bem certinho, para a gente poder montar o nosso teatro e o nosso texto, tá bom? Então, até a próxima aula, ok? Obrigado, pessoal!